Há uma coisa sobre conseguir emprego que muita gente ainda não percebe. Tu não controlas se vais ser contratado ou não. E quanto mais cedo percebes isso e aceitares, melhor vais conseguir gerir a tua carreira. Mas mais importante de tudo, menos stress, menos ansioso vais ficar com as tuas candidaturas. Há uma crença dominante que é, se fizeres tudo bem, o resultado na procura de emprego é previsível. Ou seja, se eu tiver boas competências, conseguir construir um bom currículo, conseguir uma boa entrevista, o emprego está garantido. Mas o mercado não funciona assim. O recrutamento não funciona assim. E por isso é que eu decidi gravar este vídeo. Vou dividir este vídeo em 3 pontos. Primeiro, vou-te explicar o que é que realmente escapa ao teu controlo e que não te deves preocupar, porque não tens qualquer influência sobre isso e são 3 pontos que influenciam o resultado final. Depois, vou-te explicar o impacto psicológico que provoca em ti, na tua procura de emprego, quando te focas precisamente nesses 3 aspectos que tu não controlas. E depois vou-te mostrar claramente o que é que tu controlas quando estás a fazer uma candidatura e quando estás a procurar emprego e como é que tu podes aumentar a tua empregabilidade focando nesses pontos que tu realmente controlas. Vai buscar o chazinho, o meu já aqui está, que vamos lá falar então destes 3 pontos muito importantes, ok? Primeiro ponto. O que é que escapa completamente ao teu controlo na procura de emprego? São 3 fatores concretos. 3 fatores que tu deves procurar, no final deste vídeo, não te estressar com eles porque tu não os controlas. Então, o primeiro é a concorrência. Tu não sabes quem são a tua concorrência. Ou seja, quando tu te candidatas a uma oferta, quando te candidatas a uma vaga, quando te candidatas a um emprego, não queres sozinho tu. Ou seja, há sempre muito mais candidatos a se candidatar. Principalmente no LinkedIn nós vemos lá, dá para ter uma noção quando vamos candidatar, desde lá quantas candidaturas já existem. Quando chega a 100, aparece apenas mais de 100 candidaturas. Portanto, tu não sabes quem é que são, tu não sabes o que é que eles fazem, tu não sabes quem é que se está a candidatar no sentido de que competências é que tem, se tens mais competências do que determinadas pessoas, se tens mais experiência que determinadas pessoas, tu não conheces nada. E a verdade é que tu podes ter um perfil incrível, tu podes ter o melhor set de competências, a melhor set de formações, as experiências que realmente fazem fit com aquela oferta, com aquilo que eles estão a pedir no anúncio, e mesmo assim não seres o melhor. Vamos aqui fazer uma análise. Vemos muita discussão, e vou puxar aqui um bocadinho para o futebol, vemos um bocadinho de discussão, ou muita discussão, quem era melhor, o Ronaldo ou o Messi. O que acontece é que cada um deles, se tivesse aparecido em épocas diferentes, seriam facilmente reconhecidos como o melhor. Agora, como naquele momento os dois apareceram, jogaram durante os mesmos anos, estiveram no topo nos mesmos anos, o que é que acontece? Os números de um são incríveis, mas em determinados anos não são assim tão incríveis porque há o outro. Percebem como é uma questão de comparação? Eu posso ser o melhor rodeado destas pessoas que conheço, mas em comparação com outra pessoa não sou. E isso é precisamente o que acontece no processo de recrutamento. Eu posso ler o anúncio e dizer, epá, este anúncio é para mim. Eu cumpro esta formação, eu cumpro com a formação pedida, eu cumpro com as competências pedidas, eu tenho a experiência que eles pedem e parecer que estou incrível, que faço um fit perfeito. Contudo, pode haver alguém que tem uma coisinha a mais do que eu. Um bocadinho mais de experiência, mais uma competência, mais um resultado. Nós somos os dois incríveis, mas só há vaga para um. Percebem como a concorrência é algo que eu nunca vou controlar e é algo que tem um enorme impacto no sucesso da procura de emprego? Pois é. Este é o primeiro fator que tu não controlas e que é bom tu teres noção disso. Tu podes ser incrível, seres a pessoa certa para aquele lugar, mas alguém que é um bocadinho mais certo. Tu és 99,9%, alguém que é 99,9999. Percebem? Ou seja, tu não vais controlar esse processo. Depois, segundo fator concreto que escapa ao teu controlo na procura de emprego. O perfil real da vaga. Ou seja, nós temos o anúncio, e o anúncio, obviamente, é a imagem pública que a empresa faz, que a empresa cria sobre a oferta que tem, sobre a vaga que tem na empresa. Obviamente que o anúncio é uma peça de marketing, é uma peça de branding da empresa. Ou seja, é uma peça trabalhada, é uma informação trabalhada para o exterior, para também atrair os candidatos, tudo bem, mas também para reforçar aquilo que é a imagem da empresa em termos de notoriedade, em termos de posicionamento. Ou seja, por mais parecido que seja o anúncio criado à vaga, nem sempre, ou
maior parte dos casos, não é 100% fidedigno, não é 100% não é uma fotografia exata daquilo que é procurado na empresa. Ou seja, a empresa tem um perfil que procura, tem umas determinadas características, tem um perfil técnico, tem um perfil comportamental. Contudo, a peça que vai publicar para o exterior, a peça que vai comunicar para o exterior, olha, nós precisamos de uma pessoa com estas características, essa peça vai ser polida. Esse anúncio vai ser polido, vai ser controlado, porque as empresas controlam a comunicação que fazem para o exterior. E o anúncio é mais uma peça dessas. Portanto, o perfil real da vaga nem sempre, ou na maior parte dos casos, não é 100% o perfil público que está a ser divulgado, não é 100% o anúncio que está divulgado. O anúncio vai ser uma peça aproximada, vai ser uma descrição aproximada daquilo que a empresa procura. Portanto, tu lês um anúncio, tu podes ler e dizer, epá, eu faço fit com aquilo que eles procuram. Contudo, o que eles procuram pode ser ligeiramente diferente. Porquê? Porque aquilo é uma peça de comunicação pública. E como qualquer empresa, como qualquer peça de marketing que é feito, essa peça é controlada, é uma comunicação controlada. Percebem porque... Primeiro, percebem o porquê de ser uma peça controlada, porque é que não reflete 100% a realidade do perfil, porque a empresa está a comunicar alguma coisa e tem que empresas maiores têm determinadas guidelines, têm determinados planos de comunicação que têm que ser cumpridos, e depois, porque o perfil real da vaga é algo interno. Eu quando vou expor para atrair candidatos, eu tenho que... o foco do anúncio é atrair a maior quantidade de candidatos, mas também a maior quantidade de candidatos adequados dentro de um perfil que eu preciso para a empresa. Eu não posso ser demasiado específico, eu não posso afunilar demasiado, senão vou ter poucas candidaturas, vou ter pouco alcance. Percebem a lógica disto? Percebem porque é que a empresa tem um perfil criado, tem uma necessidade criada internamente, mas depois a peça que vai para o exterior nem sempre é, ou na maior parte dos casos, não é 100% real, é uma aproximação. Depois o que vai acontecer é, na entrevista, na análise curricular, o recrutador e o hiring manager vão procurar dentro daquelas pessoas que se candidataram a pessoa que encaixa realmente no perfil estipulado. Isto é muito, muito comum. Por isso é que também nas entrevistas explica-se, o primeiro ponto, explica-se o que é que se procura em concreto, para dar ênfase nos aspectos que realmente cumprem o perfil que a empresa deseja. Portanto, recapitulando, temos já a concorrência, nós não controlamos a concorrência, mas também não controlamos o perfil exato, o perfil real da vaga. O que nós temos quando nos candidatamos é um anúncio, que é uma aproximação. Contudo, há um terceiro fator que nós também não controlamos, que é o fit cultural. E aqui não é competência, não é formações, é compatibilidade. E aqui é muito simples. Ou existe compatibilidade ou não existe. E aqui entramos no lado humano do recrutamento. A pessoa pode ter o perfil técnico adequado, o perfil técnico que faz realmente match com aquilo que a empresa procura, contudo, pode não haver uma compatibilidade. E aqui a compatibilidade começa no lado dos recursos humanos, quando os recursos humanos fazem a primeira entrevista, e aqui há aqui, obviamente, percepções que estão a ser criadas. O recrutador fica com uma percepção de determinado candidato, por aquilo que ele disse, por aquilo que ele comunicou, pela sua postura, pela sua comunicação não verbal, tudo constrói aqui esta percepção, e depois há a percepção do hiring manager, ou seja, a pessoa que vai realmente escolher o candidato para trabalhar com ela. Ou seja, numa primeira fase, a equipa de recrutamento faz um primeiro fit cultural, ou seja, para perceber se a pessoa encaixa naquilo que é os valores da empresa, aquilo que é a cultura da empresa, o clima da empresa. Depois o hiring manager vai, obviamente, fazer uma validação técnica, certo? Mas também vai fazer esta avaliação de fit cultural com a equipa, pensando nas pessoas da equipa, se a personalidade do António vai encaixar naquela equipa, se a personalidade da Maria vai encaixar naquela equipa. Ou seja, por quem chega à segunda fase, todos são bons. Vai uma shortlist de 4, 5 pessoas, todos poderiam ser escolhidos. Agora, o que vai definir quem é escolhido, muitas vezes é isto, é este fit cultural. E aqui, reforço, não é competência, não é formação, é compatibilidade. É o lado humano do recrutamento a vir ao de cima. Eu tenho mais química com determinadas pessoas, eu vou ter mais química com determinadas personalidades, eu vou perceber que a personalidade daquela pessoa, de que forma encaixa na equipa que eu tenho.
Porque o que me interessa é isto, é vir alguém que encaixe na dinâmica, na cultura e nas personalidades da equipa. Isso chama-se o fit cultural. Portanto, os 3 aspectos que tu não podes te preocupar, ou que não deves procurar te preocupar no recrutamento, são aqueles que tu não controlas, ou seja, a concorrência, o perfil real da vaga e o fit cultural. Retomando o vídeo, tive de fazer aqui um corte, porque ligaram-me, interromperam-me aqui a gravação e pior, só reparei no fim. Por isso vamos lá. Onde é que isto gravou até? Gravou até ao final do primeiro ponto, ou seja, os 3 fatores que escapam ao teu controlo. Recapitulando, a concorrência, o perfil real da vaga e o fit cultural. Agora, a questão é, se te focares nisto, o que é que acontece? Realmente há aqui um impacto psicológico. Basicamente é isto, ou seja, quando a maioria das pessoas tentam controlar aquilo que não é possível controlar, o que é que acontece? As pessoas entram aqui numa roda viva, digamos assim, uma roda dos ratos, sem fim. Uma roda infinita, podemos dizer assim. Ou seja, começam a analisar cada candidatura ao detalhe, começam a dissecar cada entrevista ao detalhe e em cada ponto vão procurando o que é que eu fiz de errado. Naquela pergunta eu respondi isto, será que fiz errado? Naquela resposta eu disse aquilo assim, será que não era aquilo que o recrutador queria saber? E entram aqui num nível de análise que já não é saudável. Porque depois entram em loop de o que é que eu fiz de errado, o que é que eu fiz de errado, o que é que eu fiz de errado. E a verdade é que muitas vezes não fizeram nada de errado. Ou seja, não foram selecionados precisamente por causa de um daqueles 3 pontos que vimos lá atrás. Ou seja, ou porque a concorrência era melhor, e vai sempre, ou em quase todos os casos, é sempre alguém melhor do que nós, ou porque o perfil real da vaga, havia ali algum aspecto que havia algo que não estava bem evidenciado, então a pessoa não conseguiu destacar esse ponto porque não estava no anúncio público, mas estava no perfil real da vaga, ou simplesmente não havia fit cultural. Não havia compatibilidade entre o hiring manager, a pessoa que vai contratar, e essa pessoa. E está tudo certo. E o problema é que o impacto que isto cria, em termos psicológicos, é que é um aumento de ansiedade. Porque qualquer candidatura, qualquer entrevista vai criar esta ansiedade. O que é que eu fiz de errado? O que é que eu fiz de errado? Já analisei tudo, já analisei o meu currículo, já analisei as entrevistas todas. E vai haver aqui uma ansiedade disfarçada de esforço. Ou seja, a pessoa vai procurar melhorar mais um bocadinho o currículo, melhorar mais um bocadinho o LinkedIn, melhorar mais um bocadinho a resposta a determinada pergunta, melhorar um bocadinho ou alterar um bocadinho o discurso na entrevista. E vão estar aqui neste esforço contínuo, mas não vai levar a lado nenhum. Não vai levar a lado nenhum porque os fatores não são esses. Ou seja, o que acontece é que a pessoa pensa que está a gerir bem a sua carreira, está a investir na sua empregabilidade porque está constantemente a tentar melhorar. Ou seja, é uma ansiedade disfarçada de esforço. Isto não é saudável e isto, pior do que tudo, vai prejudicando as candidaturas seguintes. Porque na próxima entrevista a pessoa vai estar com mais uma carga de ansiedade porque já analisou tudo e pensa que agora está com o discurso perfeito. E o não aparece outra vez. Da próxima vez pensa que agora sim já dedicou tanto tempo, tanto esforço a melhorar o seu currículo, a melhorar o seu discurso na entrevista e mais uma vez recebe o não. Percebem como isto vai moldando a personalidade da pessoa e vai prejudicando a capacidade da pessoa ter até discernimento de quando chega à próxima entrevista? Ou seja, focar a energia, focar a atenção, focar a tua dedicação num destes aspectos que tu não controlas, do género, eu vou melhorar o meu discurso nesta resposta, porque a minha concorrência vai responder isto, então eu vou responder desta forma. Eu vou responder, fazer aqui uma pergunta sobre a cultura da empresa e depois vou logo explicar que eu faço o fit cultural também. Por isso vou pesquisar tudo sobre a cultura da empresa, vou procurar os valores, vou procurar a missão. É esforço em vão. É esforço em vão porque são aspectos que nós não controlamos. Então, e para concluir o vídeo, o que é que tu podes realmente fazer para melhorar a tua empregabilidade? 2 coisas a fazer. Primeiro, mudar a mentalidade. Empregabilidade não é controlar o resultado. Gerir carreira não é controlar o resultado da empregabilidade. Não, não é isso. Trabalhar em empregabilidade, gerir carreira, é aumentar a probabilidade do resultado acontecer. Ou seja, eu melhoro a minha empregabilidade quando aumento a probabilidade de ser o selecionado. Ou seja, o que eu faço é,
Eu não foco no destino, eu foco nas condições para lá chegar. Ou seja, eu não controlo o resultado, mas preparo tudo o que pode contribuir para esse resultado. Eu, quando me foco no resultado, crio ansiedade quando o resultado não chega. Quando eu me foco no processo, já vamos ver aqui 3 pontos que são muito essenciais para tu melhorares isso. Coisas concretas. Quando eu estou focado apenas no resultado, a minha mentalidade está errada. É a mentalidade que vai criar ansiedade, vai-me criar mais tensão, vai-me dificultar. Cada não vai ser cada vez mais duro. Então o que é que tu podes fazer? É gerir o que tu controlas. E há 3 coisas que tu controlas num processo de procura de emprego, na tua empregabilidade, na tua gestão de carreira. Primeiro de tudo, como comunicas o teu valor? Este é o ponto essencial. Este é o ponto que tu deves procurar melhorar nas tuas entrevistas. A forma como tu comunicas o valor que tu podes gerar para a empresa, a forma como tu comunicas os problemas que tu podes resolver na empresa, a forma como tu comunicas os resultados que já tiveste e de que forma é que eles podem ser replicáveis naquela empresa. Porque lembra-te, a empresa recruta ou porque está com um problema e precisa que alguém resolva, e internamente ninguém consegue resolver, ou porque precisa de novas competências e não tem ninguém na empresa com essas competências. Percebe? Ou seja, a empresa precisa de um destes 2 polos. Então a tua comunicação, a comunicação do valor que tu podes trazer para aquela empresa tem que estar focado numa destas coisas. Ou nos problemas que tu vens resolver, ou nas coisas novas que tu podes trazer. Obviamente isto tudo resulta do teu background académico, do teu background de experiência profissional e dos teus resultados. E como é que tu comunicas o valor? Mostrando exatamente em termos concretos o que é que podes fazer, mas depois justificando com os resultados que tu tens ao longo da tua carreira. Resultados profissionais, resultados académicos, resultados até pessoais. Tudo isso justifica e tudo isto, acima de tudo, mostra para a empresa de que forma é que tu podes replicar esses resultados naquelas condições. Portanto, o primeiro ponto é focar-te como comunicas o teu valor. Tem que ficar explícito o que é que trazes de novo para aquela empresa em concreto, que problemas é que podes resolver, que valor é que tu vais acrescentar face ao que já existe naquela empresa. Isso tem que estar tudo muito, muito alinhado, tudo muito bem afinadinho na tua comunicação. Como é que tu fazes isso? Voltamos aos vídeos que eu tenho aqui no canal da questão da marca pessoal. Teres clareza sobre aquilo que tu podes trazer, das competências que tens, dos valores, dos resultados que tu já alcançaste e como é que tudo isso é empacotado depois numa comunicação estratégica. Está tudo aqui no canal. Procura, está aqui uma playlist sobre marca pessoal que te vai ajudar a fazer este processo de A a B certinho, sem margem para erro, está bem? Mas este é o primeiro ponto. Esse ponto tu controlas. A forma como tu comunicas na entrevista sobre ti, sobre o valor que tu podes trazer para a empresa, sobre os resultados que tu podes alcançar naquela empresa, isso depende 100% de ti. Focar-te na tua concorrência e que vais ser melhor que a tua concorrência, não controlas. Mas demonstrar o valor que tu podes gerar, isso podes. Depois é um trabalho da empresa analisar se o valor que tu dizes que podes gerar é melhor, é mais adequado ou é pior do que o da concorrência. Ok? 100% focado na forma como tu comunicas o teu valor. Segundo ponto, tu controlas a tua visibilidade profissional. Como é que está a tua visibilidade profissional hoje? O teu perfil LinkedIn é visto? As pessoas encontram o teu perfil? As pessoas, quando leem o teu perfil, conseguem percepcionar o valor? Ou seja, vemos como estes 2 pontos se juntam aqui? Isso tu controlas a 100%. Apenas depende de ti ter um perfil bem construído, ter um perfil que comunica claramente o teu valor, ter um perfil que estão lá explícitos os resultados que tu podes alcançar, os resultados que já alcançaste. Está lá és tu que controlas, no teu perfil estão lá as tuas competências e justificadas com as experiências, com as formações, com os cursos que tu foste fazendo. Tudo isso depende de ti. Mas também depende de ti não depender que as pessoas te encontrem com as pesquisas. Ou seja, depende de ti apareceres à frente das pessoas. Construís uma rede de contactos que te faça chegar a mais pessoas. Mais uma vez, está aqui uma playlist sobre isso. Tem uma playlist de 3 vídeos sobre o LinkedIn, onde te ajuda a construir o perfil LinkedIn, onde te mostro como é que deves construir a tua rede de contactos e como tratar a visibilidade. Porque isso depende 100% de ti, isso é algo que tu controlas. Teres mais ou menos visibilidade no LinkedIn, depende de ti, depende do teu esforço, depende da forma como tu estás a posicionar-te. Mostrar, e o LinkedIn é mais uma ferramenta que vai mostrar o teu valor. Percebes como tudo se encaixa e que são tudo coisas que tu controlas e que têm impacto depois na empregabilidade? E aí sim, tu deves dedicar esforço
Mas não é só isto. Depois, o terceiro ponto que tu controlas e que deves realmente colocar energia é como te posicionas no mercado. Repara, e como te posicionas no mercado tem aqui duas vertentes. A vertente intencional, que são os dois pontos anteriores, ou seja, como é que tu comunicas o teu valor, como é que tu te posicionas no LinkedIn em termos de visibilidade profissional, que canais é que tu estás a usar, que mídias sociais estás a utilizar para divulgar o teu trabalho. Isso é o teu posicionamento no mercado intencional. Mas depois há o não intencional. Não intencional, entre aspas. Que é aquilo que tu fazes na vida real. O teu antigo patrão recomendaria-te, se alguém fosse falar de ti, recomendaria-te para algum emprego? Daria uma boa referência tua? E os teus colegas? E um fornecedor com quem lidaste? E um cliente? E um professor teu? E um colega da faculdade? Como é que estão essas referências? Isto pode, por um lado, é não intencional, porque isto resulta do dia-a-dia, daquilo que tu fazes no teu trabalho, de forma direta ou indireta, das pessoas que tu vais tendo contacto ao longo da tua vida profissional, mas isto tudo também cria um posicionamento no mercado. E o posicionamento no mercado temos então ações intencionais, que é aquelas que eu vou controlar agora, ou seja, eu vou ao LinkedIn e controlo o que está escrito no meu perfil, eu controlo que narrativa é que eu quero colocar no meu LinkedIn, que percepção é que eu quero que as pessoas que quando entram no meu perfil LinkedIn tenham de mim, a mesma coisa quando estou a fazer um post, a mesma coisa quando estou a fazer um comentário, eu controlo isso, tenho intenção de moldar o meu posicionamento no mercado. Contudo, ao outro lado, que é a vida real. A vida real está alinhada com a mensagem que eu estou a querer construir de posicionamento no mercado no LinkedIn, por exemplo? Está alinhado com a mensagem que eu estou a querer transmitir de posicionamento no mercado nas entrevistas? Isso é não intencional porque resulta de ações que tu fazes no dia-a-dia e é mais difícil de moldar. Para um patrão dar uma boa referência de um colaborador, é preciso que ele tenha feito um bom trabalho ao longo do tempo, é preciso que ele tenha tido bons resultados ao longo do tempo. Para um professor dar uma boa recomendação a nível académico é porque tiveste de ser um bom aluno, tiveste de ter bons resultados, ser um aluno empenhado. Um colega de trabalho, a mesma coisa, tiveste de ser um bom colega, tiveste de ser um colega que sabia trabalhar em equipa, que sabia ajudar. Percebes como é algo não intencional porque tu não consegues agora moldar, mas resulta de tudo o que fizeste para trás? Mas ao mesmo tempo continua a ser algo que tu controles. Se tu fores alguém que trabalha bem, que traz resultados para a empresa, que sempre mostrou esta capacidade de ser um bom colaborador, de ser um bom colega, ser uma boa chefia também, ser um bom líder. Tudo isto vai moldando a percepção. E isto também é posicionamento no mercado. Portanto, recapitulando, o que é que tu podes fazer em concreto para aumentar a tua empregabilidade? Primeira coisa, mudar logo a tua mentalidade. Trabalhar em empregabilidade, gerir a carreira não é uma questão de controlar o resultado da tua empregabilidade. É sim controlar as condições que vão aumentar a probabilidade de ter sucesso na tua empregabilidade. 3 coisas em concretas que tu podes fazer, que é a segunda coisa, é gerir coisas concretas, coisas que tu controlas. Primeiro, como é que estás a comunicar o teu valor? Tens de ter clareza nisso, tem que estar muito bem claro para ti, para tu conseguires fazer essa passagem de mensagem numa entrevista, para quem está desse lado, o recrutador, o hiring manager, perceber exatamente o que é que tu podes trazer àquela empresa, que problemas é que tu podes resolver. Como é que está a tua visibilidade profissional? És tu que a controlas. Como está o teu LinkedIn? Como é, quem chega percebe exatamente o que é que tu podes agregar. Como é que está a tua rede de contactos no LinkedIn? Como é que está a visibilidade do teu perfil? Estás à espera que encontre o teu perfil ou estás a aparecer para as pessoas? E por fim, o teu posicionamento de mercado, que vem da intencionalidade, aquilo que tu estás a moldar no LinkedIn, aquilo que estás a moldar na entrevista, mas da parte não intencional, que é aquilo que resulta no dia-a-dia. E no dia-a-dia é que se constrói aqui o posicionamento no mercado. Ok? Recapitulando todo o vídeo. Focar-te em coisas concretas, em coisas que tu não controlas na tua empregabilidade, só te vai trazer ansiedade, porque tu não vais controlar se és contratado ou não, porque há 3 fatores que influenciam muito o sucesso da empregabilidade, tu não controlas. A tua concorrência, o perfil real da vaga e o fit cultural. Contudo, para aumentar a probabilidade de ter sucesso na tua empregabilidade, há 2 coisas a fazer. Primeiro, mudar a mentalidade, deixar de ter foco no resultado, mas ter o foco nas condições para aumentar a probabilidade de ter sucesso na tua empregabilidade e depois gerir o que controlas, que são basicamente 3 coisas. A forma como comunicas o teu valor, a tua visibilidade profissional e o posicionamento que tu tens no mercado. Se tens dúvidas, se sentes que a forma como tu estás-te a candidatar, o teu LinkedIn, o teu currículo, não estão a ter os resultados esperados, mas também não sabes onde melhorar, vou deixar aqui o link do meu serviço de check-up, de mentoria.
Basicamente, tu mandas-me o teu currículo, mandas-me o teu LinkedIn, eu analiso, faço um vídeo onde te explico o que é que está bem, o que é que está mal e como melhorar aquilo que está mal, e invito para tu poderes moldar, melhorar o teu currículo ao teu LinkedIn. Em 72 horas recebes esse vídeo para te explicar o que melhorar e o que é que precisas de afinar no teu currículo e no teu LinkedIn. Deixa um like aqui neste vídeo, subscreve o canal, envia para aquele teu amigo que sentes que está aqui a entrar nesta roda de ansiedade e que está focado num destes 3 pontos que ele realmente não controla no seu processo de procura de emprego, mas que está a usar o esforço como um disfarce para a ansiedade da sua procura de emprego. E deixa também nos comentários temas que tu gostasses de ver explorado aqui no canal para um próximo vídeo, porque vai-me ajudar aqui a fazer conteúdo que realmente te pode ajudar. Olha, um grande abraço e vejo-te no próximo vídeo.